Olá, meus amigos, voltamos aqui com a terceira e última parte do nosso bate-papo de hoje, conversando sobre o mundo profissional em tempos no pós-pandemia. E hoje estamos aqui com o professor Luciano Trindade, que é um especialista em recursos humanos. Professor, no bloco passado nós tínhamos parado, né, no momento que o senhor começava a falar de identificar habilidades, competências, características das pessoas a partir das dinâmicas de grupos nos processos seletivos. E eu fiz um comentário que eu sempre ouço de alunos nas salas de aula que as dinâmicas elas são o terror dos candidatos, né? Eles têm muito medo porque aquelas atividades lúdicas, como o senhor bem colocou, atividades físicas, eles ficam imaginando qual a melhor maneira de se comportar naquelas atividades, né? Então, professor, sem mais delongas, por favor, dicas de dinâmicas de grupo para os nossos amigos. Então, a dinâmica de grupo, ela foi concebida justamente para evitar que a pessoa seja artificial, né? Porque, obviamente, que uma entrevista de emprego não é uma situação comum, né? Onde você vai falar de todos os seus pontos fortes e fracos com total sinceridade, né? Afinal, a pessoa quer conquistar aquele emprego, então é mais ou menos como um primeiro encontro, né? Quando você conhece alguém ou vai conhecer alguém, começa a conversar com a pessoa, você vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Vai começar a falar das suas melhores qualidades, deixar que a pessoa descubra depois, né? Os pontos que a pessoa tem a desenvolver. Então, a dinâmica foi concebida justamente para a pessoa que quisesse atuar, né? E temos candidatos que são ótimos atores, ela não consegue atuar o tempo todo. Tem uma hora que cai a máscara, né, que a pessoa se torna natural, querendo ou não, nessas situações que são provocadas. Então, a minha sugestão especificamente com relação à dinâmica de grupo é não tentar ser uma pessoa que você não é. Porque se você ter um comportamento, se você tiver um comportamento que não é o seu, vão ser dois trabalhos para a empresa, né? Que vai ser admitir aquela pessoa e depois demiti-la quando descobrir que ela não era aquilo que ela demonstrou ser. Então, realmente não tem segredo nessa questão da dinâmica de grupo, e a pessoa segue com naturalidade, né? Obviamente pensando que o que está se observando é o comportamento dela no ambiente profissional, né? Então, é, a pessoa tem que ter uma certa postura, né, em toda a interação com a empresa. Mas nesse momento de pandemia, uma vez que é impossível, né, estar no convívio social e é impossível desenvolver é, habilidades profissionais, né, sem a prática profissional, eu acho que um bom investimento para aquele que quer estar melhor preparado para o retorno da pandemia é buscar qualificação, né? Hoje em dia aí existem uma infinidade de cursos, inclusive colocados gratuitamente à disposição do interessado, né? Esse nosso momento de conversa aqui é um tempo que a pessoa investe para fazer reflexões e chegar a alguma conclusão de como ela pode caminhar de uma forma mais estratégica por esse momento, né? Então, realmente aproveitar esse momento onde a pessoa está ficando em casa para deixar a sua estada lá algo mais útil para ela mesma, né? Então, ela aproveitar para crescer profissionalmente, né? Para crescer pessoalmente, obter novos conhecimentos, ter contato com outras reflexões, e assim, quando voltarmos desse momento de quarentena, ela certamente vai estar mais preparada e vai ter lá um conjunto de informações, um conjunto de experiências, né? Que podem ser, inclusive, objeto de perguntas nas entrevistas no futuro, né? Vai chegar um entrevistador e vai falar: e aí, o que você fez durante a pandemia para crescer, para se desenvolver? Se a pessoa falar, fiquei em casa só assistindo TV, né, Ficou o difícil, né? entrevistador vai perceber que ela não vai estar, né, poxa, você não estava tão interessado em crescer pessoalmente, né? Você fez um comentário interessante que eu queria retomar, Luciano. Você comentou que, olha, a pessoa vai participar da dinâmica, ela seja natural, ótimo. É isso mesmo, né? Não adianta fingir. Eu tenho até uma outra questão, né? Você falou bem da empresa te contratar e depois demitir.
E tem também a hipótese de você continuar tentando fingir e se tornar um infeliz no trabalho, né? Quando você se consegue uma vaga que ela tem características que não condizem com a sua personalidade, isso normalmente é um grande motivo de estresse, insatisfação, né? E aí isso pode causar uma infelicidade da pessoa. Quantas pessoas que conseguem determinadas vagas, no serviço público isso acontece, né? A pessoa a gente conversa com alguns alunos e eles são os. Nada contra, ok? Quem quiser ser o chamado concurseiro profissional, né? Mas ele precisa saber que ele está assumindo um compromisso de 30 anos, né? Você conversa com alunos, pergunta, eu vou prestar concurso. Ah, muito bem, né? Qual é a sua vocação? Nós, por exemplo, você, prestamos concurso para professor, que é uma carreira muito específica. Né? Então sabíamos que íamos passar os próximos 20 anos numa sala de aula. Né? Essa é a nossa vocação de vida. Mas às vezes você pega os candidatos que são chamados concurseiros, e aí o que você vai prestar? Ah, esse ano está abrindo o TRF4, está abrindo Correios, vai ter um Banco do Brasil, e aí vai ter um também para a Prefeitura de Mossoró. Você fala assim, escuta, mas TRF, Banco do Brasil, Prefeitura... Não, professor, eu quero passar num concurso. Poxa, né, você vai assumir uma vaga de um técnico administrativo, nível médio, aí você vai ser alocado numa escola, e ok, não há problema nenhum. Você vai assumir lá para fazer parte da secretaria de uma escola. Você tem noção que você vai passar os próximos 15 anos da sua vida fazendo matrícula de aluno? Ok, é isso que você espera? Essa é a sua visão, ok? Se disser que ok, ok, né? Sem problema. Mas o que às vezes incomoda é que a pessoa ela é tentada, não sem motivo, né? Numa época de crises econômicas que nós vivemos, a pessoa é tentada aos concursos públicos por uma estabilidade financeira, um salário bom comparado à iniciativa privada, pelo menos bastante razoável, mas principalmente a estabilidade financeira. Só que quando ela entra num concurso, ela percebe que aquelas atividades são atividades muitas vezes metódicas, rotineiras, né? Sem desmerecer nenhum cargo, nenhuma atividade, né? Mas se você presta concurso para ser caixa da Caixa Econômica Federal, você vai ser caixa pelos próximos 15 anos da sua vida, 20 anos da sua vida. É isso que você quer? Isso te faz feliz? Pode ser que sim, ok. Mas você tem que ter isso em mente, né, Luciano? A pessoa precisa tomar muito cuidado para quando se encaixar numa atividade profissional, ser uma atividade que ela perceba que a faça feliz. Não só com a questão financeira, não só com a questão de estabilidade, no caso dos concursos públicos. Mas o segundo ponto que eu queria chamar a atenção, que você bem colocou, é que mesmo numa dinâmica, você disse assim, a pessoa está participando de uma dinâmica, mas ele vai ser avaliado pelo ambiente de trabalho. A dinâmica é uma brincadeira, é uma atividade lúdica, mas a avaliação é pelo ambiente de trabalho. Então, me ocorre, Luciano, que coisas que nós fazemos que não são profissionais, não são atividades profissionais, também podem ser úteis para uma entrevista de seleção. Vou lhe dar um exemplo. Um aluno fala, olha, eu não tenho muita experiência profissional, fiz um estágio, estou no começo de carreira, segundo ano de faculdade. Aí você começa a conversar com ele, ele fala, não, mas eu sou... o que você faz no final de semana? Ele fala, eu sou um gamer, eu jogo videogame. Bom, joga videogame? Joga. Ih, professor, eu passo horas no videogame, eu jogo online, eu tenho meu time, eu sou capitão de 15 jogadores e nós participamos de campeonato. E eu falo, olha, bom, isso está demonstrando algumas características, não? Características de liderança, característica que é uma pessoa que gosta de tecnologia, é uma pessoa que gosta de concentração, que consegue se dedicar a atividades eletrônicas por longos períodos. Então, a minha pergunta para você, Luciano, tá certo isso? Quer dizer, eu posso identificar atividades que eu faço, por exemplo, eu sou um colecionador de selos. Isso requer atenção, isso que requer metodologia, isso requer cuidado, isso requer detalhamento. Então, essas atividades que nós fazemos que não são profissionais também servem para identificar características que podem ser úteis no dia a dia do trabalho, Luciano? Não só são, como o pessoal de RH observa isso, né?
Não sei se o professor ouviu falar aí que tem empresas que ficam olhando o Ah, Facebook do sim. candidato, Essa, né? essa era uma das próximas perguntas. Né? Então, é justamente então, o profissional de RH busca perceber, ué, quem afinal é aquela pessoa, né? Então, a pessoa pode, um dos nossos alunos que não tem experiência profissional alguma, ainda não tem o seu primeiro emprego, mas o que que ele faz? Qual é a rotina de vida dele? Ah, eu sou voluntário em uma ONG, porque eu tenho preocupação com o próximo. Eu tenho uma atividade esportiva, eu sou aluno de iniciação científica, ou estou envolvido de alguma forma com uma atividade de liderança estudantil na instituição, sou representante da sala, né? Todas essas atividades que não são profissionais acabam revelando traços de comportamento da pessoa. Se esses traços de comportamento estiverem alinhados ao que a empresa busca, isso é obviamente que é uma vantagem para o candidato e vai ser percebido. Agora, quando a pessoa vai para uma dinâmica de grupo, né, e ela fala assim, poxa, eu fui muito bem na dinâmica de grupo, eu falei muito bem, eu interagi com os meus colegas, fiz uma liderança participativa, poxa, eu me autoavaliei e estava num nível diferenciado das outras pessoas que estavam lá. Mas daí a pessoa da empresa ligou para mim e falou: Olha, você foi muito bem, nós gostamos muito de você, mas preferimos seguir com outros candidatos no processo. Isso significa, geralmente, que aquela pessoa estava super qualificada para a vaga. Que ia acontecer exatamente o que o professor falou. Ela ia ser contratada e ia ser infeliz naquela tarefa, porque o trabalho não ia ser motivacional, ela não ia lidar com outras pessoas, ela não ia ter que se comunicar, e não, as competências delas não seriam aproveitadas. Né? Então, quando a pessoa receber esse tipo de ligação, tipo, você não seguiu no processo, e ela sentiu que ela tinha um comportamento diferenciado em relação aos demais, é tipo um mérito ela não continuar, porque o emprego realmente não era para ela. Mas é difícil a pessoa se sentir feliz com uma ligação dessa, né? E como é que a pessoa pode identificar, Luciano, a avaliação da empresa, acessar o site da empresa, tentar imaginar a atividade? Como é que a pessoa pode identificar essas características do cargo especificamente, né, que ela vai desempenhar, para poder identificar se ela tem aquelas características que são úteis, não são úteis, ou o que ela precisa desenvolver um pouquinho mais? Como é que a pessoa pode buscar esse tipo de informação? Bom, eu acho que ela obter feedback das pessoas já é um grande começo. Né? Se a pessoa está trabalhando, chegar para um colega e conversar, e aí, o que você acha da minha performance, para um superior, para um professor, eventualmente, né, para os colegas. Ela consegue ter esse tipo de feedback. Se ela quiser, ela pode procurar na internet, né, sobretudo se ela estiver iniciando a carreira, aqueles testes vocacionais, né, que fazem algumas perguntas e a partir das respostas que a pessoa dá, o próprio teste indica, olha, pelas suas características e pelo que você respondeu, você tem mais, né, tem alguma possibilidade em determinadas áreas. Mas realmente a pessoa só vai conseguir chegar a uma conclusão quando ela fizer parar e fazer uma autoavaliação de todas essas fontes de informação e realmente é um exercício de autoconhecimento, né? A pessoa conseguir parar intimamente, chegar assim, o que que eu faria que me deixaria feliz, né? O exemplo que o professor deu aí do rapaz que é gamer, hoje em dia existem carreiras emergentes aí e pessoas ganhando dinheiro como gamer profissional, né? Então, se eu costumo lembrar os alunos daquele provérbio, né, que diz que se você trabalhar com alguma coisa que você realmente gostar, você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Verdade. Mas verdade. Mas o que eu costumo fazer de comentário em cima, não sei se você concorda comigo ou não nesse comentário, é que, claro, sim, mas a essência é procurar características de coisas que você gosta que tenham na sua atividade, né? Então, quando eu falei do gamer, eu nem imaginei do cara, ok, ele pode ganhar dinheiro mesmo como gamer, avaliador de gamer, ou fazendo parte de projetos e coisas, mas eu nem pensei nisso, né? Eu pensei que se, por exemplo, o cargo for um cargo que ele vai ter que lidar com um sistema, um ERP, um Enterprise Resource Planning, por exemplo, de uma empresa,
que é um software de tecnologia sofisticado, né? Aquilo não é um gamer, né? Mas na cabeça dele, as características de lidar com várias unidades, de acompanhar coisas remotas, uma atividade dinâmica, mercado financeiro, né? Isso gera uma adrenalina que é parecida com aquela atividade que ele faz, né? Então, não necessariamente a atividade em si, mas características daquela atividade. Ele gosta de ficar horas sentado perante um monitor, ele gosta de tecnologia, ele gosta de coisas dinâmicas. Então, que atividades profissionais requerem isso? Imagina colocar esse rapaz numa atividade de campo, por exemplo, né? Ah, não, a sua atividade é visitar a automação industrial, centros de elétrica no interior de São Paulo. Aí você põe o cara para andar na rua e pegar ônibus e ficar rodando de cidade em cidade. Ele é um cara de ficar sentado no sofá de frente para um terminal, né? Então, se você põe o cara em campo, ele não quer pegar chuva, não quer pegar sol, né? E tem outras, o contrário, né? Você pode conversar com um candidato que, avisando os colegas que estão nos assistindo, o professor Luciano Trindade é um chefe escoteiro de muitos anos. Eu também fui escoteiro durante muitos anos, então somos colegas escoteiros. E aí você pode pegar, por exemplo, um candidato que é um escoteiro atuante, e o escoteiro gosta de atividade de campo, gosta de estar fora, gosta de acampamento, chuva não é problema, lama não é problema. E às vezes você pegar uma pessoa que tem um perfil desse, você coloca sentado numa cadeira olhando para um terminal durante 10 horas, 8 horas, ele fica desesperado. E você falar para ele, não, você vai fazer um serviço de campo, você vai visitar as empresas e tal. E ele gosta, porque ele curte, né? Então, essas atividades que não são profissionais, não necessariamente a atividade em si, mas características das atividades que indicam características que a gente gosta. E aí, se você procurar uma atividade profissional, que essas características coincidam. Não sei se eu conseguir passar a minha ideia aí, você concorda comigo ou não. A ideia é justamente isso, né? A pessoa É, procurar um lugar que ela sinta que está sendo útil, né? Que está sendo uma via de mão dupla, né? Que ela está aproveitando aquela tarefa que está sendo prazerosa para ela, mas que em contrapartida ela também seja reconhecida pelo aquele trabalho, né? Então a vida do trabalho é um negócio realmente muito complexo, né? é verdade. Infelizmente, né, a gente não consegue sempre escolher o que vai fazer, né? A pessoa precisa pagar as contas, Claro, obviamente que ela não vai abrir mão de um emprego que não seria o ideal para ela, porque ela quer viver o seu sonho, claro, né? claro. Mas eu acho que as pessoas devem conter a ansiedade nessas situações, né? E entender que a nossa vida é formada de momentos, né? A gente está fazendo alguma coisa para sobreviver a esse determinado momento, para conseguir pagar as contas, mas não podemos perder o nosso ideal do alvo, né? Então, se o meu sonho de consumo profissional é ser médico, né, eu vou continuar trabalhando no escritório, vou continuar fazendo entregas, ou seja lá qual trabalho eu tenha, mas vou verificar o que eu preciso fazer para me tornar médico, né? Então, vou estudando à noite para fazer um concurso de medicina, se eu não tiver dinheiro para pagar um curso particular, né? O importante é a pessoa não esmorecer, né? Não falar, poxa vida, eu queria tanto ser médico, mas não tenho condição, vou ficar aqui trabalhando com essa atividade que eu não gosto. Porque daí, né, ela vai ficar, é, vai acabar vai tendo uma vida infeliz, né? Porque não teve essa atitude, que é o terceiro componente da competência, né? De mover, de conseguir a sua automotivação, conseguir energia para ir se movendo junto ao que a pessoa vê como ideal. Perfeito. Bom, dá para perceber que não é simples, né, Luciano? As pessoas, elas a maioria das pessoas, pelo menos os jovens, vão para uma entrevista de emprego, eles vão despreparados, não é? Quantas pessoas pensam nisso antes de sentar perante um entrevistador, um profissional de RH, para minimamente ter esses aspectos na sua mente, né? Saber que a pessoa está querendo identificar o que ele sabe, habilidades, competências, né? O perfil do profissional. Falta.
você acha que as escolas estão cumprindo esse papel de preparar esse jovem para o mercado de trabalho, Luciano? O que que falta? O que que está indo bem? O que que não está indo bem? Bom, a gente vem evoluindo, né? Quando você pega a LDB e vê que componentes socioemocionais passam a integrar os conteúdos a serem trabalhados com os discentes, né? É uma implementação, uma novidade que vem ao encontro desse preparo, né? Para a vida, né? Quando a gente vê uma disciplina de educação financeira incorporada no ensino médio, da mesma forma é preparar o jovem para as situações da vida. Então, há um avanço. É, também não estamos num ponto de perfeito, né? Porque eu tenho visto que existe um movimento na educação buscando padronizações, né? E a gente percebe que as comunidades que estão em torno das instituições de ensino são realidades muito diferentes. Então, uma matriz curricular que eu aplico aqui num ambiente urbano como São Paulo, certamente não é o mesmo que as pessoas no interior do Amapá estão precisando, né? Então, eu acho que na medida em que os profissionais da educação vão sendo preparados e têm essa visão mais complexa, eles têm condições de ter autonomia para adaptar o ensino a essas peculiaridades locais, né? Agora, o movimento contrário, né, que é ter um padrão, né, de conteúdos que em tese serviriam a todos, eu não sei se é um movimento adequado na busca dessa preparação para a vida, né? É uma preocupação que eu penso da questão das padronizações dos currículos de referência. O Instituto Federal está com uma discussão dessa, né, da elaboração dos currículos de referência e tal. É uma das preocupações, quer dizer, basicamente eu vejo duas preocupações, né? Uma delas é facilitar projetos de curso, né? Então, ao você ter uma LDB com os conteúdos de referência bem formatados pelo MEC, uma prefeitura de qualquer lugar do Brasil, ela baixa lá o conjunto de documentos e ela tem o curso praticamente 90% montado, né? Então facilitaria muito a implantação disso. A segunda abordagem é a questão da avaliação, né? Quando eu tenho cursos que as instituições ou as unidades educacionais elas têm muita liberdade para montar conteúdo, formato e coisas do tipo, num país como o nosso, né, tão dispare de regiões, de formações, de características, de demandas, como você bem colocou, isso vai gerar uma miríada de cursos que depois como é que você avalia, né? Como é que você diz que um curso lá do Amapá é melhor ou pior do que um curso de São Paulo, né? Ele vai dizer, não, o meu é melhor porque aqui em São Paulo ele é adequado, né? O do Amapá não é. O Amapá vai dizer a mesma coisa. Então é muito difícil, né, para um Ministério da Educação, uma secretaria estadual, por exemplo. Imagine um estado que nem você falou do Amapá, é um bom exemplo, né? Mas mesmo São Paulo, você tem centros urbanos, centros densamente povoados, depois você tem interior de São Paulo, aí você tem cidades litorâneas, cidades pequenininhas, né? Você pega Amazonas, então, que você tem lá Manaus, que é uma capital urbana, depois você tem o resto do estado que vive onde não tem estrada, né? As estradas são os rios, população ribeirinha. Então, como é que você avalia cursos se você não tem uma padronização, né? Confesso que eu também não tenho a resposta para isso, né? Você com certeza é muito mais competente do que eu nessa área. Eu não... Ainda bem que eu não sou ministro da Educação, por vários motivos. Ainda bem que eu não sou, né? Mas Olha, essa é uma que ninguém quer. esse é um cargo à procura de candidatos, né? À procura de candidatos. Muito bem. Luciano, estamos... É, Pois não. Você ia fazer... eu só acho que a padronização vem justamente ao encontro dessa sua preocupação, né, professor Walter? Sim. Para manter um padrão mínimo de qualidade, né? Porque se depender de alguns setores e alguns empresários, a pessoa não tem essa preocupação com o aprender, com o saber propriamente dito,
mas meramente com acumulação de capital, que é uma pena. E dentro do campo da administração, né, que é o meu campo de estudo, eu concordo com o professor que existe um descolamento, né, entre o que nós estamos ensinando com as demandas, né, da vida real, né? Se a gente pega uma matriz curricular de qualquer curso de gestão e compara com as demandas que o Fórum Econômico Mundial definiram para o profissional demandado pelo mercado no futuro, a gente percebe que é um descolamento. Se a gente pega aí o que vem dizendo os empresários com relação ao preparo dos recém-formados, eles dizem assim, né, quase na maioria absoluta, de que o profissional recém-formado não está habilitado para a prática profissional. Então, são reflexões que nós precisamos fazer para aprimorar os nossos cursos e oferecer ao mercado, à comunidade, profissionais que efetivamente possam, de partida, já sair colaborando com a empresa, né? Não tendo que reaprender de novo aquilo que ele deveria ter aprendido dentro da academia. Seu comentário me trouxe um pensamento aqui que sim que me deixou profundamente triste como um educador, como um professor de 30 anos. Que primeiro você colocou bem, concordo com você, que o mercado profissional, as indústrias acham que os nossos alunos não saem bem preparados para as empresas, né? E é verdade, não saem mesmo. E aí do outro lado, eu me lembro dos testes do PISA e dos testes internacionais de conhecimentos acadêmicos de escola, que colocam os nossos alunos, se não em último, mas né, em situações vexaminosas, em posições muito baixas. Ou seja, não estamos ensinando nem o acadêmico e nem o profissional, não é, Luciano? O que está acontecendo com a educação no nosso país, Luciano? Tem salvação para isso? Acho que esse é um tema para o nosso próximo encontro, O porque, próximo, olha, próximo tem encontro. conversa aí, hein? É verdade, tem conversa aí. Luciano, queria agradecer você, deixar um espaço para você mandar uma última mensagem para os nossos alunos, para quem está nos assistindo, com relação a esse mercado profissional, né? O que você recomenda, o que eles podem fazer. Deixa um espaço aberto para você, Luciano, por favor. Eu vou passar uma mensagem otimista também, né? Porque senão a gente começa a encher os copos d'água de lágrimas É aqui, né? verdade. Eu tenho percebido que essa pandemia, sobretudo com relação à distribuição dos insumos, né? Distribuição de máscara, distribuição de respirador, as nações começaram a perceber que existe um gargalo, né? Que quando a China parou, o resto do mundo ficou de calças curtas, né? Isso tem despertado uma tendência nacionalista. Não sei se o professor vem acompanhando isso, Sim. mas um mês atrás, aí, se não me engano, o primeiro-ministro do Do Japão já Japão. começou a falar que quer trazer as empresas que Empresas, estão na isso. China de volta para o Japão, Isso. Estados Unidos para, também. né, Estados Unidos. Também, também. Então, eu imagino que a gente possa, no Brasil, também embarcar nessa onda e fomentar o empresariado nacional, a indústria nacional nesse retorno, para que as nossas instituições empresariais também sejam fortalecidas, né? A gente viu muito bem aí que o respirador que o IFE, Instituto Federal de São Paulo, desenvolveu junto com a USP e Uhum. com a Marinha, tem um custo 15 vezes menor do que o que os governos vêm utilizando aí nas importações, né? Então, a gente tem muito talento no Brasil, né? Tem muita capacidade, e eu acho que seria muito interessante se os nossos governantes, nesse pós-pandemia, né, tem aí o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Marcos o Pontes. astronauta Marcos Pontes, que é uma pessoa assim de uma visão incrível. Eu acho que ele pode fazer uma articulação com o governo, junto com o Ministério da Indústria e Comércio, enfim, para a gente aproveitar, então, essas lições que nós duramente aprendemos na pandemia para estimular a economia no Brasil, a indústria no Brasil, e isso acaba gerando emprego e tirando as pessoas dessa situação de angústia e desespero que muitos estão vivendo nesse momento, né, num curto espaço de tempo. Então, nessa visão de futuro, né,
pós-pandemia, tendências nacionalistas, eu acho que está no ápice aí dessa onda. E outra coisa que nós aprendemos, né, a duras penas, que eu acho que é uma lição positiva que nós vamos levar para a vida e para o ambiente de trabalho, são os cuidados com higiene e saúde, né? Sim, sem dúvida. Não foram poucas vezes que eu fui utilizar um ambiente público que eu vi que os meus colegas lá, ao terminar de utilizar o ambiente, saíam sem lavar as mãos, né? Isso me dá vontade de cumprimentar a moda vulcana, né? Que é aquela, né, vida longa e próspera, né? Então, eu acho que foi um aprendizado útil para a sociedade que vamos levar para o ambiente de trabalho, e Verdade. aí os ambientes vão ser muito mais saudáveis do que foram até então. Tá bom, professor. Obrigado, professor Luciano. Obrigado pelas dicas aí. Espero que vocês tenham aproveitado, né, nesse tempo de pandemia. Uma das dicas do professor Luciano: aproveitem esse tempo para se desenvolver, habilidades e conhecimentos. Nós estamos com uma enormidade de instituições que estão oferecendo cursos de capacitação online, gratuitos. O Instituto Federal também tem alguns cursos, mas outras instituições têm. Então, aproveitem, né? Como bem colocou o professor Luciano, vocês podem ser cobrados no futuro. Você usou esses 50, 60 dias para quê? Né? Nós vamos sair dessa pandemia. Essa quarentena ela é passageira, vai demorar 2 meses, 3 meses, mas ela vai sair em breve. Daqui a alguns anos eu tenho certeza que isso vai ser uma memória para nós, mas vamos sair para uma sociedade transformada e vocês precisam também se transformar para se adequar a essa nova sociedade que nós vamos encontrar. Professor Luciano, obrigado pela sua participação. Eu agradeço, professor Robson, pela oportunidade. Acho que nosso encontro foi bastante enriquecedor. Espero que ele venha a ser útil pelos nossos espectadores, que eles façam uma reflexão e busquem o melhor de si. Realmente estamos em tempos difíceis, é muito difícil lidar com essas novas situações que estão sendo impostas, né? Muita ansiedade, muita incerteza do futuro, alguns passando necessidades imediatas sem saber muito o que fazer, mas tudo vai passar, vamos enfrentar esse momento com a tranquilidade que for possível nós termos, e se de alguma forma eu, professor Robson, ou qualquer professor do Instituto, estamos todos à disposição. Se vocês precisarem, quiserem nos contatar, estamos aí à disposição da comunidade, seja para trocar uma palavra amiga, seja para trocar ideias, enfim, né? Vamos juntos, né, professor Robson, superar esse Sim. momento. Eu agradeço a oportunidade, novamente elogio a sua iniciativa com esses encontros Obrigado. e espero vê-lo pessoalmente nesse pós-pandemia para poder cumprimentá-lo aí pessoalmente. Tá bom, professor Robson? Um grande prazer ter conversado contigo hoje. Será um prazer, sem dúvida, encontrá-lo novamente pessoalmente, professor. Por enquanto, vamos ficando com esses encontros virtuais. Você que está nos assistindo, muito obrigado por participarem, obrigado por estarem presentes. Esperamos ter colaborado com vocês. Fiquem bem, fiquem com saúde, pratiquem o isolamento social. Se precisarem sair, utilizem a máscara, utilizem o álcool em gel, asepsia sempre. Sigam as orientações do Ministério da Saúde. Fiquem bem e até o próximo programa da série Vamos Juntos. Até mais.